E aí, pessoal, tudo bem? Então, estou aqui para falar para vocês de um dos assuntos mais recorrentes na nefrologia. E não à toa tive essa ideia, porque essa semana foi muito caso que pediram para discutir, para dar opinião, me ligaram à noite. Apesar dos boatos que eu não trabalhei, eu sim trabalho com assistência ainda. Então, vou falar de hipercalemia, isso é especialmente na DRC, mas não unicamente, mas no contexto de hipercalemia ambulatorial, principalmente. Por que devemos falar sobre isso e o que podemos fazer, tá? Então, primeira coisa, não à toa o assunto que a gente fala de vez em quando, né, em aula, em podcast, é um assunto super do dia a dia do nefrologista, porque traz muita repercussão clínica, com muita chance de mortalidade, especialmente quando ela é recorrente. Então, pacientes que têm sempre potássio acima de 5,5, 5, 5,7, dependendo da referência, tem mais chance de morrer, mas também pela prevalência, chega a 30% dos pacientes em diálise. Então, super importante falar sobre isso. No CADIGO de doença renal crônica, ele coloca um fluxograma que é o que eu vou falar agora, né? Que eu vou me basear para poder ficar mais fácil para vocês lembrarem. Que são 7 passos para o tratamento da doença renal crônica, né? Primeiro, dieta. Segundo, retirar medicações não IECA, BRA, não inibidor do sistema renina. Terceiro, diuréticos. Quarto, bicarbonato. Quinto, resinas trocadoras de potássio. Sexto, a gente fazer a retirada do inibidor do sistema renina. E sétimo, diálise, tá? Para ficar organizado. Então, vamos por passos. Primeiro passo, então, dieta do paciente com hipercalemia. Lembrando que normalmente é acima de 5 que a gente considera hipercalemia, apesar de normalmente ser grave acima de 6 com alteração ou 6,5 sem alteração eletrocardiográfica. O que se fala hoje em dia, principalmente em relação à dieta, é que eu não preciso ter aquela dieta tão rígida em retirar frutas, verduras, alimentos saudáveis da nossa dieta, da dieta do paciente com hipercalemia, porque os estudos são conflitantes em relação à eficácia dessas medidas. O que devemos fazer, isso lembrando, é para quem já apresenta hipercalemia, não é para quem tem DRC sem hipercalemia, tá? É a gente retirar alimentos não saudáveis da dieta que tem mais potássio. Em resumo, são os alimentos industrializados, enlatados, embutidos, que têm o potássio por conta do conservante, que é um potássio facilmente absorvível, ao contrário do potássio orgânico, que tem mais fibras, né, na fruta, verdura, e que é mais difícil de absorver. Depois disso, a gente vai priorizar alimentos que têm uma quantidade muito rica de potássio. E aí entra o famoso feijão, mas não só o feijão, muitas sementes, como lentilha, ervilha, grão de bico. Entra alimentos em pó, aí entra leite em pó, café em pó, principalmente aquele café solúvel que a gente bota na água quente. Entra chá em pó. Entra também alimentos derivados de amêndoas, castanhas, nozes em geral também tem bastante potássio. E tem as frutas, que a gente sabe que tem sim potássio e as que tem menos. Eu vou botar aqui a lista para não ficar muito extenso o vídeo das que tem menos. Não é para mandar comer nada de fruta. Simplesmente tentar orientar para selecionar mais as que tem menos. Principalmente nesse contexto de que já tirei tudo, já estou tentando otimizar ao máximo, mesmo assim mantém hipercalemia, tá? Então, essa é a questão da dieta. 2, a gente vai tirar medicações que têm pouca importância para o paciente e que podem aumentar o potássio. Para ser bem sincero, no dia a dia não é tão frequente ter muitos exemplos disso, de medicações que não são tão importantes. Mas aqui está uma lista de medicações para a gente lembrar. Lembrando que heparina, Bactrim, em geral, elas precisam estar em doses altas para poder causar hipercalemia. Lembrando que aqui, como eu comentei, ECA, BRA, inibidor de sistema renina em geral, muitas vezes são muito importantes, então elas estão aqui na lista, mas não obrigatoriamente eu vou pensar em tirar agora. Lembrando que também tem outras medicações que não estão aqui na lista, mas que são muito dificilmente utilizadas no dia a dia, tá? 3. Lembrar do diurético. Então a gente fala muito de furosemida para cair potássio, mas também tiazídico é uma medicação eficiente para tratamento de hipercalemia, ou pelo menos para reduzir o risco de hipercalemia. Agora eu já tenho evidência que eu posso sim usar o tiazídico até 15 de taxa de filtração como antihipertensivo, com boa eficiência. Então, antigamente a gente cortava em 30, hoje em 15, talvez até mais baixo. No dia a dia a gente usa bastante ainda como antihipertensivo mais baixo, mesmo sabendo que pode ser que a eficácia dele não seja tão boa. Nesses casos que a gente não tem hipervolemia, é melhor usar o tiazídico. Claro que o paciente sendo hipertenso. Se ele tiver sinais de hipervolemia, aí sim a furosemida é a medicação de escolha. Quarto, bicarbonato ou tratamento de acidose.
Então a gente usa o bicarbonato a partir de 18 de BIC para tratamento de doença renal crônica, no sentido de retardar a progressão. Mas no paciente que tem hipercalemia, isso não precisa ser respeitado, esse 18 de corte para iniciar o tratamento. A gente pode sim ter como alvo maior que 22 ou 24 de bicarbonato, porque sim, no paciente com acidose ajuda a controlar a hipercalemia. Normalmente, a dose que a gente faz é por volta de 2 mEq por quilo. Lembrando que o comprimido, que normalmente tem 1 grama, tem 12 mEq. Ou uma meia colher de chá tem normalmente 2,5 gramas, que vai ter mais ou menos 30 mEq, tá? Então, a gente pode dividir em 2 vezes por dia. E cuidado com os sinais de hipervolemia, edema, hipertensão, por conta do sal que está junto com o bicarbonato. Aumentar da dieta a quantidade de vegetais seria uma alternativa também, apesar de a gente também não ter tanta evidência de que isso melhore, faz todo sentido que melhore, tá? 5. A gente usar resinas trocadoras de potássio. Então, a gente sempre usou muito, ou nem todo mundo, né? Eu não gosto, nunca gostei muito de usar Sorcal, Calnate, né? São medicações que têm ação intestinal para reduzir a absorção do potássio, né? Ou para ter uma troca do potássio com cálcio ou com sódio no intestino. Elas são medicações que não têm estudo randomizado mostrando eficácia, por isso se discute o quanto deve se utilizar ou não. Em pacientes acima de 6, usava-se antigamente, principalmente quando não tinham outras opções, como uma medida complementar, uma medida adjuvante, não sendo indicada apenas se o paciente tivesse algum risco de necrose de cólon, que é um efeito colateral. Um paciente com ilho, constipado muito tempo, seria uma situação que a gente não indicaria. Hoje em dia, no Brasil, já temos uma versão que a gente tem estudos randomizados que funcionam, mostrando que funciona, que é o zircônio. O zircônio ele tem formulação de 5 e 10 gramas, a gente faz um ataque por 48 horas de 3 sachês de 10 gramas por dia, e depois a dose de manutenção vai variar de acordo com o potássio. Então, o potássio ficando assim, abaixo de 5, principalmente, eu vou ajustando para até 5 gramas a cada 48 horas. Ou se o paciente faz diálise, só nos dias sem diálise, por exemplo. Lembrando que ela é uma resina que ela age mais rápido, porque ela não espera, ela não age só no cólon, ela age também no intestino delgado, então em até 4 horas pode baixar em média 1 mEq por litro. Então é super eficiente, até numa situação subaguda, apesar disso ser off-label. E é uma medicação que não obrigatoriamente precisa ser dada junto com a alimentação, então ela não é um quelante, ela não quer o potássio da dieta, ela troca o potássio na célula intestinal, tá bom? Então também não precisa ser associada à alimentação. 6. 6, né? É a retirada aí sim do medicamento do inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, a gente está falando aqui no contexto principalmente de DRC, lembrando que pacientes que têm hipertensão de difícil controle, que têm insuficiência cardíaca de fração de ejeção baixa, ou que tem uma DRC proteinúrica principalmente, ou diabético acima de 30 de albuminúria, de miligrama por grama, é um paciente que tem muito benefício de usar o IECA ou o Brahma, ou, em muitos casos, Spiro, finerenone hoje em dia, no diabético. Então, são situações que a gente vai tentar manter o máximo possível essa medicação. Claro, o paciente que mantém potássio acima de 5,8, 6, recorrentemente, já fiz tudo para otimizar, ou ainda não fiz, mas está 6,5, 6,3, teve alteração eletrocardiográfica, talvez valha a pena a gente retirar ou diminuir a dose parcialmente, até ter uma maior segurança de reiniciar. Mas é uma medicação que a gente tem que fazer o máximo de esforço possível para tentar manter. Então, cuidado na hora de suspender, se suspender, cuidado para esquecer de voltar. Lembrando que pacientes com DRC, eles têm uma alta taxa de doses baixas ou não usar os inibidores do sistema renina. E isso teve repercussão, apesar de ser retrospectivo, com aumento de mortalidade. E, por último, diálise. Então, diálise é a alternativa. Às vezes está ali 15, 10 taxas de filtração. A gente acaba optando por fazer a diálise por uma hipercalemia recorrente, especialmente depois que eu já otimizei tudo. Então, é sim uma opção, tanto peritoneal, como hemodiálise, como hemodiafiltração. Tá? Alguns pontos bônus em relação ao controle de potássio. Lembrar da constipação. Então, pacientes com constipação têm mais risco de hipercalemia, então às vezes a gente usa laxante, aumenta a fibra da dieta, líquido, claro, dependendo do paciente. Atividade física pode ajudar. Lembrar de que a gente tem alta prevalência, principalmente em diabético, de hipoaldo e hiporreninêmico. É uma entidade que a gente não gosta de tratar no doente renal crônico, porque aumenta a retenção de sódio, né, com fludrocortisona. Mas
que pode sim ser indicado em casos específicos de hipercalemia, especialmente no contexto de DRC com diabetes, em comprovando-se que tem um hipoaldo hiporreninêmico, especialmente, tá? Com muitos cuidados com os efeitos colaterais. Então, algo para a gente lembrar, apesar de na prática a gente não gostar, tá? E antes de acabar o vídeo, lembrar que o paciente que tem mais de 6 de potássio tem um risco iminente de uma arritmia ou morte. Então, não desvalorizar esse potássio, tentar repetir o mais rápido possível, tentar, óbvio, eu sei que nem sempre é possível, mas tentar fazer um eletro para poder ter mais segurança de ter um tratamento que vá funcionar e que não vá também ter um risco maior para o paciente enquanto o tratamento funciona. Especialmente em pacientes que a gente não tem muito espaço para manejar. Pacientes que eu já tenho muito otimizado o meu tratamento, que mantém o potássio de 6, não dá para a gente achar que vai baixar sem fazer muita coisa. Então, esse é um paciente que a gente vai ter ainda mais esforço de mandá-lo para um pronto-socorro, para uma UPA, para poder fazer esse eletro de urgência, lembrando de fazer gluconato, de fazer todas as medidas para hipercalemia aguda, tá bom? Só também, antes de terminar, queria lembrar do nosso livro, que foi inclusive o motivo que eu pensei no vídeo. Então a gente lançou agora no Congresso Brasileiro, graças a Deus foi um sucesso, e ele realmente está muito bom. Então queria reforçar sobre o livro. Aqui tem um capítulo só de hipercalemia na DRC, tem mais de 30 capítulos nesse livro sobre distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos, que é essencial para o clínico, o médico, o estudante, tá? Realmente está muito bom, tá? Desculpa o jabá, mas é importante. É isso, pessoal. Nos vemos por aí. Espero que você tenha votado com tranquilidade, que a gente tenha um futuro melhor no Brasil. Até mais.